Olá, este é o Sabedoria de Negócios e hoje eu trago para você mais uma aula do nosso curso de Economia, aula de número 44, onde trataremos do tópico Política Monetária. Política Monetária. Timoneiro, abombodo. Política monetária é o uso que o governo faz da taxa de juro, normalmente com o objetivo de manter a economia perto do seu potencial e a inflação baixa e estável. Na imensa maioria dos países, os governos, por meio de seu banco central, manipulam a taxa de juro da seguinte forma: elevam os juros quando a economia está aquecida com inflação alta, e reduzem-na quando a economia está desaquecida e a inflação muito baixa. A recomendação é simples: a política monetária deve remar contra a maré. Por que usar o juro desse jeito? Porque, com juro mais alto, o consumo se reduz, principalmente o de bens duráveis, geladeira, carro, etc., ou seja, coisas que se compra a crédito. E é justamente disso que você precisa quando a economia está muito aquecida e com inflação alta. E, de modo oposto, reduzindo-se o juro, o consumo cresce, o que é desejável numa situação de desaceleração econômica, já que poupar fica um pouco menos interessante com juro mais baixo. Porém, as alterações da taxa de juro não afetam automaticamente a economia, já que demora um tempo até as pessoas ajustarem seu padrão de consumo. Os economistas chamam esse tempo entre a mudança do juro e o impacto da mudança na economia de defasagem da política monetária. Trata-se de um fenômeno mais importante do que pode parecer à primeira vista. Vamos explicar usando um exemplo do mundo da navegação. Você já pilotou um timão, leitor? Não. Não tem problema, nós vamos explicar o que acontece. Quando vem uma onda forte que tira seu navio do rumo, você tem de acionar o leme na direção contrária, para retornar à rota. Depois que você gira o timão, porém, o navio não muda de rumo imediatamente, o que deixa nervosos os timoneiros inexperientes. A reação mais comum é então girar mais ainda o timão. No entanto, ao fazer isso, a situação se complica, porque após os minutos o barco finalmente reage. Se você girou demais o timão, ele não apenas vai retornar ao rumo anterior, como vai guinar forte, coisa que você não quer. Aí sabe o que ocorre? O timoneiro se desespera de novo, vira o timão com tudo na direção oposta, e o resultado você já deve ter antecipado: o navio fica zigue-zagueando feito barata tonta em torno de uma rota. O paralelo com a política monetária é direto: a economia desaquecida leva o Banco Central a baixar o juro, mas a economia não reage logo e aí o governo pode ficar tenso e decidir baixá-lo mais ainda, levando o juro para um nível muito baixo. O resultado é que, passada a tal defasagem, a economia superaquece e a inflação se eleva mais do que o aconselhável. Essa não é uma tese fictícia, é a descrição exata do que ocorreu na economia brasileira em 2012, por exemplo. No Banco Central, não podemos ter timoneiros assustados. Dissemos antes que a política monetária precisa remar contra a maré. Na verdade, é preciso que se diga, às vezes não é óbvio o que isso significa. Ocorre que, infelizmente, em algumas situações, a inflação pode estar alta com a economia desaquecida. Isso acontece no caso dos chamados choques adversos de oferta, que se dão quando o preço de um insumo de produção importante, como o petróleo, se eleva fortemente. Nessa situação, as empresas, enfrentando custos de produção muito altos, elevam preços e cortam a produção, a esse novo preço há menos demanda. Ou seja, a inflação se eleva ao mesmo tempo que a economia se enfraquece. Com as empresas cortando a produção, o desemprego se eleva e o consumo se reduz. É o pior dos mundos: inflação alta e desemprego elevado. Essa combinação perversa, chamada nos casos mais fortes de estagflação, estagnação mais inflação, gera um grande dilema para o governo: subir o juro para combater a inflação ou cortar o juro para incentivar a economia. Nesse caso, não há resposta simples, mas a regra de bolso é subir o juro, apenas um pouco, o suficiente para que a inflação não ganhe raízes na economia. De novo, não é mera teoria. O mundo passou por situação similar nos anos 1970, com os chamados choques do petróleo, altas fortíssimas do preço desse insumo por causa de problemas geopolíticos. Naquela época, em vários países o Banco Central escolheu não combater a alta de preços com juro mais alto justamente porque o desemprego havia se elevado. Decisão compreensível, mas a consequência foi que a inflação ganhou raízes profundas,
e só após vários anos, quando os bancos centrais enfim subiram fortemente a taxa de juro no fim da década de 1980, é que ela retornou a patamares civilizados. Então aqui encerra-se mais uma aula. Espero que todos tenham entendido perfeitamente o conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que estarei respondendo vocês. Deixem o gostei e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.